Os animais podem perder a paciência e se tornar agressivos, causando problemas tanto para humanos quanto para outros animais. Mas, às vezes, isso pode se voltar contra eles de maneira séria. De vez em quando, o animal provoca uma briga apenas para que sua vítima reaja com mais força e ferocidade. Estes são 20 momentos em que os animais se meteram com o adversário errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Mãe galinha. Protege seus pintinhos de uma cobra real. Essas cobras problemáticas nunca aprendem. Você não quer mexer com uma mãe. Esta cobra estava procurando uma refeição fácil e, ao avistar um ninho de pintinhos fofos, parecia ter encontrado uma. Ela apenas não contava com a defensora dos pintinhos, também conhecida como sua mãe, sendo tão destemida. Movendo seus pintinhos para um lugar seguro, esta ave corajosa continua lutando contra a cobra até que cada um dos filhotes esteja fora de perigo. A cobra continua sua intensa ameaça às aves fofas, enquanto a mãe as guia para longe. Por uma questão de segurança, ela continua atacando a cobra e, presumivelmente, xingando-a extensivamente enquanto a agita e distrai para que seus filhotes possam escapar. É uma exibição incrível de maternidade multitarefa diante de um perigo mortal. E parece que, apesar dos melhores esforços da cobra, ela não conseguiu morder a galinha-mãe nem pegar um filhote saboroso para o seu jantar, o que é incrível, considerando as prováveis odds de uma cobra perigosa contra uma simples galinha. Mas ela é uma mãe durona, mais corajosa do que qualquer um poderia imaginar, e talvez chamar alguém de galinha não seja tão justo com as galinhas, afinal. Isso é tudo para animais se metendo com o oponente errado e, literalmente, o fim da linha para algumas dessas criaturas. Número 2. Águia e corvo em batalha mortal. De acordo com especialistas em aves, este corvo está na verdade tentando provocar uma briga com essa enorme ave de rapina. Eu me pergunto como isso vai acabar. Parece que muitas aves, especialmente corvos, têm um pequeno complexo de Napoleão. Essas aves são tão destemidas ao ponto de serem tolas, e este corvo está demonstrando essa característica ao máximo de suas habilidades, pairando acima de uma enorme águia no meio do voo, tentando atraí-la para uma briga. O que realmente acontece é um pouco mais engraçado do que você poderia ter antecipado. À medida que o corvo tenta iniciar uma confusão com a águia, ele paira sobre ela de uma maneira que, segundo os especialistas em aves, é um pouco engraçada. Mas quando o confronto planejado não acontece, o pássaro menor acaba apenas pegando uma carona nas costas da águia. Não dura muito tempo, e então o corvo parece perceber que talvez não seja a melhor maneira de fazer amigos e voa novamente, talvez para tentar brigar com uma coruja. Número 3. Hipopótamo. Aprende lição com rinocerontes. Em um encontro um tanto bizarro em uma reserva de caça na África do Sul, um hipopótamo solitário entra em um grupo de rinocerontes e começa a agir de maneira provocativa. O hipopótamo, embora seja uma criatura poderosa por si só, geralmente não enfrentaria um rinoceronte, e muito menos um grupo deles. Mas essa besta corajosa parecia estar bastante interessada nos rinocerontes e fez alguns movimentos agressivos. Os rinocerontes ficam um pouco perplexos com esse comportamento estranho e não fazem muito a respeito. O hipopótamo claramente não representa uma ameaça para eles, então eles permanecem relativamente calmos. No entanto, o hipopótamo é ousado e, uma vez que começa a mostrar seu peso, os rinocerontes decidem que é hora de lembrar ao intruso exatamente quem está no comando ali. Um rinoceronte parece expressar seu descontentamento com algumas corridas gerais em vez de um ataque total, e quando o teimoso hipopótamo ainda não entende o recado, o rinoceronte então lhe dá um chifre bem convincente no traseiro, enviando o hipopótamo embora com um fundo dolorido e, se não mais, com um pouco mais de esperteza na rua. Hipopótamo gordo uno, rinoceronte zero. Número 4. Gorila versus ganso. Nunca mexa com um ganso, essa é a regra número 1. E um ganso em período de ninhada é um adversário ainda mais formidável. Esse gorila de 16 anos, chamado Barney, vive a maior parte do tempo de forma pacífica e sem ser incomodado em seu habitat enclosure no zoológico do condado de Sedgwick, no Kansas. Mas quando uma família de gansos se mudou para lá, parece que uma guerra de turf começou e não foi do jeito que você pode ter esperado.
Os gansos decidiram que a melhor defesa era o ataque e foram lá para aterrorizar aquele gorila. Não os incomodava nem um pouco que esse animal deveria ser assustador para essas frágeis aves de pescoço. Eles iam mostrar para aquele grande símio quem realmente estava no comando e era melhor ele se ajustar. Gansos são uns idiotas. Número 5. Luta intensa entre uma zebra e uma leoa. Não é comum que uma zebra consiga se afastar de um ataque de leão, mas de vez em quando, uma zebra consegue dar um chute perfeito e fazer uma retirada rápida. Foi exatamente assim que essa zebra afastou um enorme leão com juba e saiu relativamente ilesa. Parece que todas as cenas de ataque de leão a zebra que você já viu antes seguem um padrão conhecido: uma pequena luta, uma mordida mortal seguida por rasgamento de garganta, tudo antes das inevitáveis imagens de pedaços de zebra e leões cobertos de sangue, satisfeitos com o que fizeram. Mas essa zebra não estava a fim de se tornar o almoço bagunçado da matilha local. Em um momento aterrorizante, o leão havia agarrado a zebra e parecia que estava tudo acabado, mas então a zebra se contorceu e deu um poderoso chute duplo no rosto do leão surpreso. Para adicionar insulto à injúria, o leão atordoado caiu em uma poça de lama. A zebra então fugiu rapidamente do local. Não sei se a zebra poderia realmente dar um chute que mataria um leão, mas esse leão certamente passou um pouco de vergonha e voltou para casa com o rabo entre as pernas. Número 6. Cães versus ursos. Um urso pardo curioso causou um alvoroço entre um grupo de cães bastante tenazes em um vídeo capturado no Alasca. Neste vídeo, o urso estava ousadamente fuçando em um barco, parecendo bem desconfiado e capturando a atenção de 3 cães de guarda muito entusiasmados. Os cães, que se chamam Henry, Baby e Crash, não hesitaram em defender o barco e a propriedade de seus donos contra o intruso, mesmo que esse intruso fosse um enorme urso pardo de 230 quilos. O urso inicialmente parece bastante confortável, apenas farejando por aí, sem se perturbar com a presença das pessoas na área, e os cães são bastante pequenos, então parece não se incomodar. Mas o que acontece a seguir é uma surpresa para todos, especialmente para o urso. À medida que o urso se aproxima da propriedade e das pessoas, os cães decidem que é o suficiente e avisam ao urso que é hora de ir embora. Inicialmente, enquanto os cães valentes correm em direção ao enorme animal, o urso os olha como se perguntasse: "O que vocês vão fazer sobre isso?" Mas quando os cães começam a latir e correr em direção ao urso sem nenhum medo, é quando o urso percebe que essa não é uma briga que está disposto a enfrentar e que esses cães estão falando sério. Eles acabam literalmente afastando o grande urso. Às vezes, o tamanho não é tudo depois de tudo. Número 7. Girafa chuta um rinoceronte. Este rinoceronte parece ter se achado grande demais para seus sapatos, não é? Ou então ele não recebeu o aviso sobre as girafas. Este rinoceronte terá uma dor de cabeça amanhã. Olhando para a girafa de pernas longas, você poderia pensar que essa criatura extraordinária, embora bela, não está entre as mais bem equipadas para matar. Mas então você deve olhar novamente. Há muitos animais na savana africana que querem capturar e comer uma girafa. Elas são bastante saborosas e fazem uma grande refeição, claro. Portanto, a girafa esquelética teve que desenvolver uma técnica particularmente eficaz para proteger a si mesma e seus filhotes. Ela não tem presas pontiagudas, chifres ou garras. Então, como ela faz isso? Seu segredo está em suas longas pernas. Elas têm um chute tão poderoso que podem realmente matar um predador se acertarem o ponto certo. Assim, muitos predadores da savana não escolhem a girafa para o jantar, a menos que sejam muito inexperientes ou se não houver uma presa mais fácil disponível. Mais frequentemente, uma girafa pode simplesmente correr mais rápido que outro animal. Número 8. Briga de cangurus. Cangurus podem ser animais realmente agressivos, especialmente se forem provocados por outros animais. Cangurus que foram agitados por cães têm o costume de atacar os donos dos cães em retaliação. Afinal, eles são animais fortes e selvagens. Nunca subestime o soco de um canguru, mesmo que você esteja em termos de primeiro nome. Este canguru grande e musculoso parece ter escolhido uma briga com um oponente à altura, uma cabra marrom. Agora, essa cabra pode não ter o mesmo salto que o canguru, mas ela tem chifres e uma boa dose de determinação.
Os dois acabam se envolvendo em uma pequena disputa. O canguru dá alguns chutes na cabra, mas a cabra não se intimida e não recua. Basicamente, torna-se um impasse em que os dois machos participam de um concurso de gestos e posturas, sem que ninguém consiga fazer nada. Número 9. Crocodilo captura uma chita. Essas imagens não são para os fracos de coração, vocês foram avisados. Embora a chita seja o felino mais rápido e um caçador muito ágil e impressionante, acontece que existem algumas criaturas que também são rápidas, até mesmo para esses felinos velozes. Este jovem guepardo está à beira deste poço de água de maneira bastante precária e não tem ideia do que está se escondendo abaixo da superfície. O momento da realização vem tarde demais para o grande felino, já que o crocodilo usa o elemento surpresa, e tudo acaba em alguns segundos brutais e chocantes de luta. O crocodilo do Nilo é um réptil realmente grande. Esses animais podem alcançar impressionantes 6 metros de comprimento e pesar até 750 quilos. Não é de se surpreender que a visão de um grande crocodilo do Nilo seja o suficiente para fazer a maioria dos outros seres vivos correrem para as colinas. São as mandíbulas poderosas do crocodilo do Nilo que realmente tornam esse animal tão formidável. Sua força de mordida é 8 vezes mais potente do que a de um tubarão branco, e o crocodilo do Nilo é realmente bom apenas em fechar suas mandíbulas. Curiosamente, os músculos para abrir a poderosa boca são fracos em comparação, mas aquele único estalo mortal é realmente tudo o que é necessário. Seu método preferido de matar suas presas é arrastá-las para a água e afogá-las. Número 10. A águia ataca uma ave no Featherdale Wildlife Park. Existem certas regras não ditas sobre etiqueta, convivência e, especialmente, sobre não se meter no prato alheio. Regras essas que, claramente, nem todos os animais conhecem ou respeitam. E quando falamos de aves de rapina, esse tipo de erro pode custar muito caro. Afinal, quando uma águia está se alimentando, qualquer tentativa de interferir no seu jantar não é apenas um ato de extrema imprudência, mas também algo potencialmente perigoso e, sem dúvida, mal educado, pelo menos do ponto de vista do predador. Foi exatamente isso que uma cegonha ousou fazer, e a lição foi imediata. A cena, registrada no Featherdale Wildlife Park, em Sydney, na Austrália, começa de forma quase tranquila, com a águia concentrada no que parecia ser uma refeição bastante satisfatória. Nas proximidades, uma cegonha, aparentemente confiante e encorajada pela presença de uma cerca de arame que separava as duas aves, começou a se aproximar, olhando com interesse a carne que estava nas garras da águia. Talvez a cegonha tenha pensado que a barreira física seria suficiente para garantir sua segurança ou, quem sabe, que a águia estaria disposta a compartilhar seu almoço. Seja qual for o raciocínio, a decisão foi, no mínimo, péssima. Com passos cuidadosos, quase disfarçando sua real intenção, a cegonha se aproxima cada vez mais do território da águia. Ela para, observa atentamente e então, com uma atitude que beira a ousadia, tenta esticar o bico para abocanhar um pedaço da carne. O que ela não esperava, ou subestimou, é que mesmo com uma cerca literal entre elas, a águia continua sendo a verdadeira rainha daquele pedaço. E se há algo que as águias sabem fazer com perfeição, é defender aquilo que lhes pertence, principalmente comida. Num movimento incrivelmente rápido, quase imperceptível para olhos desatentos, a águia dispara. Suas garras, afiadas como lâminas, voam diretamente em direção ao bico da intrusa. É um ataque preciso, brutal e absolutamente eficaz. A cegonha mal tem tempo de reagir. O som do impacto, acompanhado do bater das asas e do barulho das penas se chocando, deixa claro que ali não há espaço para brincadeiras. A mensagem da águia é direta e impossível de ser mal interpretada. Aqui não, amiga. A cegonha, atordoada, recua imediatamente, certamente repensando toda a sequência de escolhas que a levou até aquele momento embaraçoso e quase desastroso. É uma lembrança vívida de que, na natureza, hierarquias são levadas muito a sério e que mexer com quem está no topo da cadeia alimentar raramente acaba bem. E assim, enquanto a águia volta a desfrutar sua refeição, mantendo sua postura majestosa, a cegonha aprende da pior forma que, às vezes, é melhor manter distância e procurar comida em outro lugar. Número 11. Uma zebra chuta um porco do mato.
O que faz de um cavalo listrado uma verdadeira potência na savana africana? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta está, sem dúvida, nas pernas longas, fortes e surpreendentemente poderosas desses animais fascinantes. As zebras são criaturas incrivelmente bem equipadas quando se trata de locomoção e defesa. Não, elas não têm um número absurdo de pernas. Continuam com as tradicionais 4, mas cada uma delas é uma verdadeira máquina de força, resistência e precisão. Esses animais são extremamente leves nos pés, o que lhes permite realizar movimentos rápidos e ágeis. Elas conseguem alcançar velocidades de até 65 km por hora ou cerca de 40 milhas por hora, o que as torna extremamente difíceis de serem capturadas por predadores. Além disso, possuem uma habilidade impressionante de mudar de direção de forma repentina, realizando manobras evasivas que poderiam, sem exagero, rivalizar com os dribles desconcertantes de Cristiano Ronaldo em campo. Imagine uma zebra fintando um leão. É mais ou menos essa a impressão que se tem quando elas fazem zigue-zague pela savana. No entanto, nem sempre correr é a solução. Se uma zebra se vê encurralada ou pega de surpresa em uma situação onde escapar se torna impossível, ela ainda conta com uma arma poderosa e muitas vezes subestimada: o seu chute. As pernas traseiras da zebra possuem uma musculatura tão forte que um único coice pode ser absolutamente devastador. Para predadores, esse golpe pode significar desde fraturas graves até, em casos extremos, a própria morte do atacante. Não são poucos os registros de leões, hienas e até crocodilos que se deram muito mal ao subestimar o poder de uma zebra em modo de defesa. E quem aprendeu isso da pior maneira foi esse pobre porco do mato. No vídeo, podemos ver claramente que, por algum motivo, esse sujeito curioso, ou talvez apenas azarado, se aproximou demais de uma zebra. Talvez estivesse apenas passando, talvez tenha tentado roubar um pouco de grama, ou, quem sabe, só estava no lugar errado na hora errada. Seja como for, a zebra não quis saber de conversa. Em questão de segundos, ela gira o corpo e dispara um chute certeiro que atinge o porco do mato em cheio. O impacto é tão forte que o pequeno animal é lançado para trás como se fosse um brinquedo de pelúcia arremessado por uma criança. É um lembrete bem claro de que, apesar de parecerem criaturas dóceis e até simpáticas com suas listras elegantes, as zebras são, na verdade, animais extremamente resilientes e mais do que capazes de se defenderem dos perigos da vida selvagem. No fim, enquanto o porco do mato provavelmente repensa todas as decisões que o levaram até ali, a zebra simplesmente volta a pastar, como se nada tivesse acontecido. Número 12. Rinoceronte mata javali. Embora os javalis não sejam geralmente agressivos com animais maiores e mais assustadores, eles definitivamente vão revidar se forem encurralados por um rinoceronte. O javali está bem equipado para a defesa. Esses porcos selvagens têm pernas mais longas do que outros tipos de porcos e são realmente rápidos quando precisam ser. O javali é especialmente bom em escapar de uma situação complicada com suas técnicas de evasão hábeis e pode dar voltas em torno de um predador. Embora sejam bastante pequenos, eles também são rápidos e ágeis, o que é uma grande vantagem em uma luta se forem atacados. O porco do mato atrevido é o orgulhoso proprietário de presas enormes e não tem medo de usá-las. Essas presas causam sérios danos, especialmente a um rinoceronte, que, embora tenha pele espessa, pode ser facilmente ferido por esses colossais caninos. Isso porque suas presas são, na verdade, dentes supercrescidos. E ser empalado pela enorme presa de um porco do mato defendendo seus filhotes pode significar a morte para qualquer criatura, até mesmo um rinoceronte perigoso e igualmente pontiagudo. Mas em uma batalha como essa, pode ir de qualquer forma. Desta vez, no entanto, você pode ver que o rinoceronte ataca primeiro com um golpe decisivo e mortal com seu chifre. O porco do mato, que na verdade estava apenas cuidando da sua vida, é lançado sem cerimônia para o ar e cai de volta no chão, parecendo claramente expirado. A vida na savana é cruelmente implacável às vezes e mostra como tudo pode acabar rapidamente. Número 13. Girafas brigando de forma engraçada. Este é um vídeo incomum que mostra um casal de girafas se envolvendo em uma disputa pouco comum, com uma mistura entre ação de socos e algo que parece ser um confronto extremamente pesado envolvendo seus pescoços, mas não do tipo divertido que você veria em um desenho animado.
A cena começa com um casal de girafas tranquilamente vagando e cuidando de seus próprios negócios, aproveitando o ambiente ao seu redor. Porém, essa calma é interrompida quando um outro grande macho aparece de repente e provoca uma briga com uma das girafas do casal. Que falta de educação, não é mesmo? Parece que esse grandalhão tem algo a provar para os demais. Talvez ele esteja carente de confiança, ou talvez tenha a necessidade urgente de mostrar sua força e domínio diante dos outros machos da área. Seja qual for o motivo que o está incomodando, fica claro que ele precisa demonstrar sua masculinidade enfrentando qualquer macho girafa disponível, enquanto se certifica de que as fêmeas próximas estão observando toda a cena. Afinal, na natureza, exibir poder e força é uma forma importante de atrair a atenção e o interesse das fêmeas, que escolhem seus parceiros baseadas em quem demonstra maior vigor e superioridade. Agora, esses dois machos realmente entram em confronto. Mas como não têm punhos ou garras afiadas como outros animais, a estratégia deles acaba sendo balançar seus pescoços de forma vigorosa, que é a melhor arma que uma girafa possui em uma briga. Girafas utilizam seus pescoços durante as batalhas para se golpearem, batendo repetidamente e com uma violência impressionante seus pescoços um contra o outro. É uma espécie de boxe de pescoço, onde cada impacto pode ser sentido por todo o corpo, já que essas criaturas têm pescoços longos, pesados e cheios de músculos. Essa tática, embora pareça engraçada à primeira vista, pode ser realmente perigosa para as girafas envolvidas, já que um golpe mal dado ou um movimento errado pode resultar em ferimentos graves, como entorses, cortes e até ossos quebrados. Por isso, quando a briga se torna muito intensa, é comum que uma das girafas decida recuar para evitar maiores danos. No entanto, para o macho vencedor, todo esse esforço pode valer a pena, pois ele pelo menos conseguirá impressionar a fêmea presente no local, aumentando suas chances de reprodução. Ou, para os observadores humanos, o que parecia ser uma disputa feroz pode acabar parecendo mais um comportamento meio atrapalhado e até um pouco bobo, já que as girafas, com seu jeito elegante e calmo, ficam parecendo desajeitadas enquanto trocam esses golpes de pescoço. No fim, é um momento curioso e divertido de se assistir, que revela um pouco das estranhas, porém fascinantes, estratégias de luta desses animais altos e graciosos. Número 14. Ataque de hipopótamo. 3 leões cruzando o Tijo Rio. Em geral, se você enfrentar um leão contra a maioria dos outros animais, você provavelmente esperaria que o leão saísse como o vencedor. Essa coisa de rei da selva não é por nada, sabe? E se você tem 3 leões, bem, você esperaria que fosse óbvio, exceto neste vídeo. Desta vez, os leões estão saindo da sua zona de conforto, mas estão entrando diretamente no território de um animal que não mede esforços quando se trata de expressar seu descontentamento. Esses grandes animais são realmente agressivos, mas eles usam principalmente suas mandíbulas para comer plantas, até 36 kg de grama por dia. Hipopótamos são geralmente herbívoros, embora às vezes comam animais mortos, o que inclui, ocasionalmente, um hipopótamo. Uau! Um hipopótamo mal-humorado mostrará seu desagrado abrindo a boca bem grande de uma forma super ameaçadora ou atacando em direção à fonte de sua irritação. De qualquer forma, eles podem parecer fofos, mas mantenham uma distância segura porque essas criaturas podem ser extremamente mal-humoradas e quando estão na água, os hipopótamos se transformam em criaturas rápidas e graciosas, com tanta força e poder de mordida quanto têm em terra. E neste caso, eles têm esses leões exatamente onde querem, ou melhor, onde não querem. Este hipopótamo remove os leões do poço de água com uma eficiência rápida. Esses leões não parecem tão impressionantes quanto costumam parecer. Número 15. 3 leopardos têm uma batalha épica com um melro. Todos sabem que melros são psicopatas, isso é um fato. Mas você sabia que esses malucos também são basicamente completamente destemidos? Eles possuem uma das peles mais duras e robustas do reino animal e são notoriamente difíceis de derrubar, até mesmo para os predadores com os dentes mais afiados. Eles são quase à prova de balas e podem certamente desviar flechas, lanças e facões. Então a maioria das mordidas de animais não significa nada para eles.
E uma serpentezinha não é problema para esses selvagens. Mesmo se forem mordidos, isso não faz diferença para esses animais, porque tem uma adaptação que os torna imunes ao veneno e tem defesas contra as neurotoxinas presentes nas mordidas de serpentes. Então, uma mordida de serpente ou até mesmo engolir uma serpente venenosa inteira no jantar não faz diferença para eles. Na verdade, até 25% da dieta dos melros é composta por serpentes. Delicioso! Então, você pode entender por que esse animal pode ser tão arrogante a ponto de enfrentar 3 grandes felinos para uma diversão à tarde. Este vídeo, filmado na área do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, mostra uma mãe leopardo e seus 2 filhotes crescendo, sentados ao lado do rio Sand. Eles se moveram rio acima e os filhotes foram para os juncos. E então houve um grande alvoroço e a mãe rapidamente se envolveu também. De repente, os 3 aparecem envolvidos em uma luta com um melro psicótico. Agora, dado tudo o que sabemos sobre esses animais, essa não é uma situação que até mesmo um animal tão formidável quanto um leopardo desejaria se encontrar. E apesar dos números óbvios contra ele, aquele velho melro maluco não vai embora sem ter uma boa briga. No final, todos se agarram e mordem uns aos outros até ficar claro que isso não vai resultar em nenhuma refeição ou até mesmo em uma vitória satisfatória para qualquer lado, e os leopardos param e aquele mangusto simplesmente se afasta como se nada tivesse acontecido. Número 16. Ganso morto após um cavalo atingi-lo com força. Agora todos sabemos que gansos são meio chatos. Eles têm mau temperamento, são agressivos e fazem cocô por toda parte, sem se importar com nada. Eles são como bandidos regulares, mas mesmo assim, eu não imaginaria que muitos de nós acharíamos remotamente engraçado encontrar um vídeo de um ganso sendo chutado até a morte. Mas aqui está, uma filmagem que mostra um cavalo andando por um caminho e um ganso sendo um idiota sobre o que quer que os gansos se irritem. O ganso faz todo o barulho e alvoroço que você esperaria de um desses pássaros irritados, mas o cavalo finalmente perde a paciência quando o ganso avança em direção a ele com um bico agressivo. O cavalo, sendo grande e poderoso e, francamente, não interessado em apaziguar esse pássaro bobo, faz o que você esperaria e chuta o ganso. O problema é que, quando um animal grande e realmente forte chuta um muito menor na cabeça, isso geralmente não acaba muito bem para o pequeno. E como evidenciado aqui, este pássaro vai de furioso a encontrar seu fim em um breve chute na cara. Número 17. Um macaco intimida 2 tigres. Como se não estivéssemos já convencidos de que macacos são chatos, eles são, e você sabe disso. Aqui está um vídeo onde um pequeno, mas definitivamente rude, macaco provoca um par de tigres. Bem, são filhotes de tigre. Parece que isso não acabaria bem para o macaco se eles fossem um pouco maiores. Os filhotes de tigre estão apenas se divertindo na selva quando esse macaco começa a balançar na frente deles. Ele fica batendo neles, rindo e até puxando as orelhas deles, aparentemente só para se divertir, sendo uma dor de cabeça. Ele até parece ter um senso de timing cômico, já que os filhotes acham que o macaco foi embora e voltam para seus próprios jogos. Então o macaco rude volta para o espaço dos tigres. Parece que ele está fazendo tudo isso só para ser uma grande irritação para os grandes felinos. Mas quem sabe, talvez esse macaco tenha feito alguns inimigos futuros bem difíceis aqui, possivelmente para todos os macacos dentro da selva. Número 18. Macaco ataca cachorro. Macacos realmente são uns verdadeiros chatos. Não se deixe enganar por esses seres que parecem fofos com sorrisos. Eles são violentos e vão roubar seu dinheiro e provavelmente te bater só por diversão. Esse cachorro descobriu da pior forma como um grupo de macacos pode ser desagradável. Ele estava por aí, cuidando da sua vida, tentando fazer suas necessidades, e esses filhos da mãe o atacaram. A coisa esquentou um pouco, mas ele recuou e tentou se esconder atrás de uma árvore. Mas os macacos não deixaram o cachorro em paz. Eles pulavam ao redor e aterrorizavam o pobre cachorro que estava fazendo cocô. Macacos não são apenas irritantes ou ladrões. Eles são meio psicopatas também e podem facilmente morder ou arrancar um membro ou até seu rosto se tiverem vontade. E quem pode saber o que eles podem sentir realmente? Se um macaco te morder ou até te arranhar, você pode acabar com um monte de doenças nojentas. Que diversão, né? Então veja, macacos são realmente os piores. Não tente dizer que são fofos. Número 19.
Hiena mexeu com o burro errado e aprendeu uma grande lição. Agora, se você fosse informado de que houve uma luta entre uma hiena e um burro pequeno, como você acha que essa briga iria acabar? Você provavelmente imaginaria um festival de sangue desagradável e rápido que terminaria a favor da hiena, certo? Bem, às vezes, o azarão ou o azaronco pode surpreender. Neste vídeo, você pode ver que esse pequeno burro não está disposto a deixar que alguma hiena velha e sorridente ganhe sem uma grande briga. A hiena descobre da maneira mais rápida e simples forma de desarmar a hiena. Ela morde com força na orelha e não solta de jeito nenhum. Isso pode ser uma dica valiosa. Se você for atacado por um predador grande e mau, vá direto para as orelhas. Pode funcionar. O problema com as hienas é que elas costumam ser muito mais formidáveis quando caçam em grupos. E é exatamente assim que geralmente fazem. Então, essa hiena solitária já está fora de sua zona de conforto, mas aquele burrinho minúsculo provavelmente parecia uma presa fácil. A hiena parece ter tentado a sorte e não saiu como o planejado. Aposto que a hiena se sentiu um verdadeiro idiota. Enfim, apesar da técnica extremamente eficiente de morder a orelha usada pelo burro, o vídeo para antes de vermos a conclusão do encontro. Número 20. Crocodilo agarra a tromba de um elefante. As mães são, sem dúvida, as criaturas mais ferozes e determinadas. Então, não deveria ser uma surpresa que essa elefante africana fêmea lutou contra um dos animais mais mortais da Terra, o crocodilo do Nilo. Este vídeo impressionante mostra o crocodilo que estava perseguindo um filhote de elefante, de repente encontrando a mãe do filhote, e essa mãe está furiosa. Ela imediatamente lida com esse perigo para seu filho e parece eliminar o réptil dentado com alguns pisões bem colocados e totalmente implacáveis na cabeça da criatura. Isso vai resolver. Esta elefante zangada, literalmente, pisa até a morte nesse crocodilo de 4,5 metros nas águas rasas do rio Zambeze, na Zâmbia. O vídeo foi gravado por um turista em um safari que ficou hipnotizado pelo ataque intenso e súbito desse animal. Muitas vezes pensamos em elefantes como gigantes gentis, e na maior parte, eles são. Mas se você mexer com eles ou os fizer sentir ameaçados de alguma forma, esses enormes animais têm alguns poderes muito ferozes à sua disposição. Esse crocodilo realmente não teve chance. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!